E hoje, mãe e filha foram enterradas. Vamos ver a reportagem. Uma família destruída pela violência no trânsito. Sandra Souza Freire, de 33 anos, e a filha Heloísa da Silva, de apenas 3, foram veladas e enterradas na manhã desta quarta-feira no cemitério de Planaltina. O que era para ser um feriado de alegria, já que hoje também é comemorado o Dia das Crianças, se tornou uma data de muita tristeza para essa família de Planaltina, que hoje se despede de uma mulher de 33 anos, uma mãe de família, trabalhadora, e de uma criança de apenas 3, muito dócil, alegre. Mãe e filha tinham acabado de sair do dentista, estavam se preparando para voltar para casa, mas nunca chegaram. Elas estavam atravessando a faixa de pedestres quando foram atingidas por uma moto que estava a 160 quilômetros por hora. E as duas morreram na hora. A família está consternada. A Márcia, que é irmã do marido de Sandra e pai da pequena Heloísa, disse que até agora a ficha de todos não caiu. Acreditam que a qualquer momento as duas possam voltar. E assim fica a dor, né? Porque foram duas pessoas assim que são muito importantes para muita gente. E a forma que foi tirada a vida delas é o que mais machuca. Porque a gente vê como elas estão machucadas, como elas estão sim, sabe? E dói demais. A cunhada lembra de Sandra com muito amor. Conta que para ela não tinha tempo ruim. Se dedicava à família e trabalho com muito zelo e carinho. Heloísa, então, nem se fala, era um doce de criança. Infelizmente, a Lolo, que hoje era para estar ganhando presente, brincando e tudo, infelizmente a gente está aqui, vendo ela da forma que está. Eu falava que ela era minha irmã, cunhada. A gente sempre foi muito junta, eu acompanhei a gravidez dela, assisti o parto, sabe? Estive com ela nos primeiros dias. E, assim, sempre a gente se unia para fazer alguma coisa final de semana, família inteira, assim, quando era comemorativo, entendeu? Então, tipo assim, a Sandra era uma mulher maravilhosa. Nada, segundo Márcia, vai tirar a dor de perder duas pessoas tão queridas e de uma forma tão brutal. A única maneira de amenizar pelo menos um pouco essa tragédia é que a justiça seja feita e o motociclista continue preso. Esse homem que fez isso, eu não sei a intenção, o porquê que ele estava correndo daquele jeito, mas que tirou duas vidas preciosas. E se for para ele ficar livre e cometer outras coisas assim com outras famílias, que Deus faça justiça, que a justiça seja feita, que os juízes vejam quanta dor está sendo numa família que foi destruída, porque dói você ver mãe e filho uma do lado da outra. A capela onde mãe e filha foram veladas estava lotada. Rafaela, a última pessoa a conversar com as duas, contou que ela e Sandra combinaram de trocar mensagens assim que chegassem em casa, o que não aconteceu. Foi horrível. Porque foi tão pouco tempo. E ela falou, não, amiga, mais tarde a gente se fala. E isso não vai acontecer mais. A amiga se emociona ao lembrar da última brincadeira com Heloísa. Falei assim, tchau, lagartixa. Aí ela olhou assim, botou a carinha na porta, né, que eu tava sentada no banco. Aí ela falou assim, eu não sou lagartixa, sorrindo, né? Aí ela falou assim, eu sou princesa da mamãe. Familiares de Sandra também trouxeram ao velório kits que ela tinha preparado para doar para crianças carentes. A sacolinha com doces seria entregue nesta quarta-feira. Sandra passou a semana passada inteira preparando os presentes. Para fazer uma criança feliz hoje, no Dia das Crianças. Mas, infelizmente, ela não vai poder estar lá. Mas aqui tá e vai chegar na mão de cada criancinha que ela fez com tanto carinho. Os caixões de mãe e filha saíram da capela acompanhados com palmas. Primeiro, o de Sandra e depois da pequena Heloísa. O pai carregou o caixão da filha com a ajuda de amigos e familiares. Durante o último adeus, muita emoção. Alguns familiares passaram mal e precisaram ser atendidos pelo Corpo de Bombeiros. O responsável pelo acidente, João Batista Siqueira da Silva, de 36 anos, continua preso,
após uma decisão da Justiça na audiência de custódia. A juíza determinou que a prisão em flagrante fosse convertida para preventiva. O Detran também confirmou que o suspeito já tinha se envolvido em outros 3 acidentes. Triste, uma tragédia muito triste. Daqui do comando do nosso cidade, nosso conforto, o nosso carinho, a família. Só mesmo segurando na mão de Deus para seguir em frente. Ô Ari, alguns pontos que nós precisamos conversar ainda sobre essa reportagem que a gente acaba de assistir da Jéssica Nascimento, da despedida, né, de parentes e amigos de mãe e filha atropeladas na faixa de pedestre. Primeiro, antes de falar da faixa de pedestre, precisamos reafirmar aqui que esse homem, não é, que estava pilotando essa moto, precisamos aguardar ainda a informação oficial da perícia, mas a informação primeira é de 160 quilômetros por hora, né? Temos até uma imagem dele um pouquinho antes do acidente, eu não sei se o Clóvis vai ter aí no ponto para mostrar mais uma vez, que mostra a velocidade imensa que ele está nas ruas de Planaltina, que não dá nem para acompanhar aqui com a câmera, né? É impressionante. Mas enfim, vamos aguardar a perícia para ter esse resultado oficial, se foi mesmo 160, mas o fato é que ele estava muito acima, não é, da velocidade permitida pela pista, que é de 60 km, não é? E esse homem, a justiça entendeu que ele deve continuar preso, não é isso, Ari? Exatamente isso, Henrique. Já quando esse acidente aconteceu, algumas testemunhas alertaram a polícia de que esse homem estava transitando realmente muito rápido. A polícia foi atrás, obviamente, de fazer os laudos, atrás das imagens, conseguiu inclusive essa imagem ao qual você está se referindo agora, que mostra ele passando realmente muito rápido, mal dá para perceber a passagem dessa motocicleta, tamanha a velocidade desse homem, e a justiça então entende que ele deve responder preso a esse processo. Num primeiro momento, inclusive, Henrique, vale a gente lembrar, assim que tudo isso aconteceu, a polícia disse que indiciaria esse homem aí pelo crime de homicídio culposo, não é? Quando não há intenção de matar, melhor dizendo, ou duplo homicídio, porque são 2 vítimas. Só que no decorrer das investigações que continuam em curso, a polícia já entende que, na verdade, esse homem assumiu sim o risco de matar e por isso, inclusive, coloca esse crime como dolo, não é? Porque ele assume o risco de matar alguém e foi justamente o que aconteceu, matou 2 pessoas, mãe e filha, a partir do momento em que pega uma motocicleta e dirige mais que o dobro acima da velocidade média nesse local. A polícia já tem essa informação, Henrique. O laudo pericial é quem vai trazer de fato a confirmação da velocidade exata com que ele estava pilotando quando passou por essa faixa de pedestres, mas a confirmação de que ele estava bem acima dos 60 km por hora, essa sim já chegou, foi confirmada por testemunhas, por pessoas que estavam no local. E a gente lembra também que esse local em Planaltina, Henrique, por mais que, claro, a gente sabe, muitas faixas de pedestres estão apagadas, precisam ali de um cuidado um pouco melhor. Tinha a sinalização vertical e a sinalização horizontal, ou seja, nada disso serviu para que esse homem se atentasse de que talvez ali naquele momento, enquanto ele passava correndo com a moto, poderia haver alguém querendo atravessar a faixa e foi justamente isso que acontece. É por isso que a justiça entende que nesse momento é preciso que ele continue respondendo a esse crime preso. Mas, Ari, infelizmente, e eu digo isso com muita dor, nós perdemos a faixa de pedestre aqui no DF. E quando eu falo nós perdemos a faixa de pedestre, não é por conta desse acidente trágico que ganha notícias em todo o Brasil, com essa repercussão toda, com mãe e filha morrendo na faixa de pedestre. Perdemos porque os acidentes aumentam na faixa de pedestre e nós precisamos avisar ao povo de Brasília que, infelizmente, não dá mais para confiar na faixa de pedestre. Então, se a faixa de pedestre está aqui, não é? E você chega para passar na faixa de pedestre, você deve fazer o sinal de vida. Mas, por favor, não faça o sinal de vida e siga andando. Faça o sinal de vida, pare, espere, olhe para um lado, olhe para o outro. Enquanto o carro não parar, não ande na faixa. Infelizmente,
tem que ser assim. Eu acho que qualquer um de nós aqui, ó, tem uma história triste para contar de faixa de pedestre. Eu mesmo tô nessa revolta toda, repito, não por conta desse acidente em si, mas porque eu mesmo quase fui vítima outro dia, porque eu fiz o sinal de vida e o camarada quase passou em cima de mim. Se eu não pulo para trás, eu não sei o que poderia ter acontecido. Então, assim, perdemos. Temos que recomeçar, não é, Ari? E aí fica o apelo à direção do Detran para novas campanhas, não é isso? Uma pena, inclusive nesse ano de 2022 a gente celebrou os 25 anos lá no mês de abril do respeito à faixa de pedestre, essa cultura que foi cultivada de fato aqui no Distrito Federal e que foi se perdendo ao longo dos anos, e os números, as ocorrências vão provando para a gente justamente isso, a vivência no dia a dia, que esse respeito está se perdendo a cada dia mais, Henrique. E você fala sobre a questão do sinal de vida. Eu me lembro que uma vez eu conversava com o diretor-geral do Detran e questionava sobre como o pedestre deve se portar, não é, na faixa de pedestres, para a gente evitar acidentes, trazer uma sensação de maior segurança. E ele me contou algo que eu nem sabia na época, que o sinal de vida, na verdade, ele é opcional, ou seja, motoristas, motociclistas, ciclistas são obrigados pela legislação de trânsito a pararem na faixa de pedestre assim que o pedestre se aproxima do local. Só que isso a gente sabe, mal acontece com o sinal de vida, imagina sem ele. Por isso que o Detran, inclusive, disse que sempre reforça, como você bem disse, a informação de que pare na faixa de pedestre com calma, estenda o seu braço, dê o sinal de vida, confirme se todos os carros e todos os veículos possíveis, motos, bicicletas, em todas as faixas pararam e só assim atravesse. Cuidado ainda mais redobrado deve ser adotado, é claro, com as crianças, inclusive não segurando pela mão, né, segurando mais acima pelo braço, com mais força, para evitar que elas possam correr, enfim. É difícil, Henrique, porque era para ser, de fato, um local de respeito. As vias aqui no DF tendem a ser vias aí lotadas de faixas de pedestres, mas a gente tem visto realmente o contrário acontecendo e a gente torce para que esse cenário possa mudar novamente. E lembrando sempre que no trânsito, o maior protege o menor. Ao vivaço, no Cidade, Ari Bittencourt.